Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês, que esse seja um dia cheio da presença do Senhor, que o Espírito Santo testifique em nossos corações os desejos e as vontades do Senhor para as nossas vidas, e que cada dia mais e mais possamos buscar a presença do Senhor. Hoje, dia 10 de outubro de 2025. Glória a Deus, aleluia. E vamos orar nossa primeira oração desta manhã, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te rendemos toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Senhor, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é o Deus justo, é o Deus maravilhoso, poderoso, o Deus amoroso. Ó Senhor, nós queremos, Senhor, te render toda adoração, todo louvor, toda honra e glória, Senhor. Muito obrigado, Pai amado, por mais esta manhã, que as suas misericórdias são renovadas em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelos teus feitos, pelos teus cuidados, pelo teu grande e maravilhoso amor. Obrigado, Senhor. Só temos a agradecer, só temos palavras de agradecimento, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia, glórias a teu nome, Senhor. Ó Deus, abençoe cada irmão, cada irmã presente nessa reunião de oração, aqueles que ouvirão depois, que o Senhor esteja com cada um, Senhor, abençoando suas famílias, a saúde de cada um, abençoando, Senhor, o trabalho de cada um, Senhor. Esteja, Senhor, cada vez mais nos fortalecendo na fé do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos ajude, Senhor, a caminharmos firmemente, Senhor, e ajude-nos a sermos como crianças, Senhor, dependentes totalmente do Senhor, como as crianças são dos pais. Sim, Senhor, em nome de Jesus eu faço essa oração nesta manhã. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. É isso aí, meus Amém. irmãos, né? E hoje eu quero mais uma vez lembrar, né, que sejamos como as crianças, assim como Jesus disse, né? Está lá em Mateus 19, 13, 15, Marcos 10, 13 a 16 e Lucas 18, 15 a 17, que diz que para entrar no reino dos céus é necessário se converter e se tornar como uma criança. Não assim em maturidade de idade, né? Mas em humildade, receptividade, recebendo Deus assim, com toda alegria, né? Uma fé sincera, dependência total, em vez de soberba e autossuficiência. Então, é isso que Jesus disse, né? É um exemplo que ele deu às crianças, é isso. Então, nós vamos começar com as orações dos irmãos, né? Mostrando algumas características de uma criança na Bíblia. Uma das primeiras características a humildade. A humildade. Vamos orar pela humildade. Precisamos ser humildes, assim como Jesus foi humilde, mesmo sendo rei, mesmo sendo Deus, nasceu numa manjedoura, num lugar ali onde tinha animais, num lugar ali sujo, né? Ele não nasceu num palácio, mas nasceu numa manjedoura, num estaleiro, estaleiro que chama, né? Onde ficam os bichos ali, né? Na estalagem, né? Então, a humildade, a pessoa se faz pequena, né? E não busca posições de destaque, né? Tem até aquela passagem que Jesus fala assim, que quando for convidado para sentar numa mesa, não procure os primeiros lugares, né? Porque às vezes aquele lugar ali está reservado para alguém especial. Aí você vai passar vergonha, porque o dono da casa vai falar assim, ó, por favor, você pode levantar deste lugar, que, não é? Então, procure os lugares onde você depois possa ser levado a um lugar de honra, né? Então, a gente tem que ter esse coração, como um coração de criança mesmo, reconhecendo a nossa dependência e o favor de Deus. Então, que tudo isso contrasta, né, com a soberba dos adultos, dos líderes religiosos, né? Eu fico impressionado, né? Muitos líderes religiosos, essa soberba que eles têm no coração, mesmo sabendo que Jesus veio, né, daquela forma tão humilde. Então, nós vamos orar por humildade. Então, Sirlei, eu quero orar com você, meu irmão, que você faça essa oração, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor Evandro. O Pai, quantas vezes, inúmeras, muitas vezes, nós somos narcisistas, somos orgulhosos,
somos soberbos, ó Deus, porque pensamos que devemos estar sob o foco da vida, sob o foco das pessoas, no centro de todas as situações. E não é assim, temos aprendido, mas às vezes somos como velhos caducos, que aprendem, aprendem, nunca chegam ao conhecimento. Ô Pai, precisamos da sua ajuda, Pai, para que possamos imitar Jesus, que, sendo Deus, não fez caso de ser como tal, mas se fez carne, habitou entre nós, e nasceu de uma forma humilde, como o pastor Evandro falou, e se deu por nós, se deu por mim, se deu pelos irmãos, e deu esse exemplo, papai, de vida, não teoria, mas prática mesmo. E no dia a dia, papai, da nossa vida, nós temos essa tendência, esse chamado do mundo, esse chamado dessa era perversa, tecnologicamente avançada, mas que tem se elevado a um humanismo avassalador. Como eu disse, papai, quando eu sou levado, papai, a me colocar no centro das coisas, quando não é assim, eu sou o terceiro. O Senhor é o primeiro, o próximo é o segundo. Para nos ensine, papai. Ensine através da tua palavra, através dos irmãos que, como o pastor Evandro está aqui para nos dirigir nesse tempo de oração, e que hoje, depois desses 40 minutos, possamos ter aprendido alguma coisa, retido no nosso coração alguma coisa, para que sejamos como crianças. É essa minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Eu Amém, estava Jesus. aqui pensando ontem, né? Amém. Vou falar sobre o que amanhã, né? Aí eu falei, dia 12 é dia da criança, vamos relembrar que Jesus fala. A gente tem que sempre lembrar disso, né? Sempre, sempre, sempre. Porque isso é tão importante que está ali nos três evangelhos, né? Está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas. Jesus falando, tem que ser como uma criança, só recebe o reino de Deus quem for como criança, né? E tem uma outra característica das crianças na Bíblia, que é a fé e a dependência de Deus, né? Então, as crianças, elas têm fé, elas acreditam, aquilo que você fala com elas, elas acreditam, ela recebe aquilo com o coração aberto, né? E a criança, ela tem uma fé sincera, uma fé inocente, e ela depende totalmente dos pais. E a gente, muitas vezes, a gente quer depender de nós mesmos, né? A gente, em vez de orar por algo que a gente está precisando, ou por algo que a gente precisa ter ideia de como resolver aquilo, a gente quer fazer do nosso jeito e muitas vezes a gente quebra a cara. Muitas vezes a gente erra, porque a gente não busca o entendimento de Deus. O que que Deus quer que você faça? Como é que você deve agir? Então, está tudo lá na palavra de Deus. Então, nós temos que depender totalmente de Deus. Totalmente, não é? Não é achar que nós somos autossuficientes para fazer as coisas, né? Porque isso aí se chama soberba. A pessoa assim, eu sei, não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, eu sei o que estou fazendo. Então nós precisamos depender de Deus para sermos guiados por Ele, porque Deus tem sempre o melhor. Ele sempre nos mostra o melhor caminho. Se a gente voltar lá na época dos judeus lá indo para a Terra Prometida, por que que demorou tanto tempo? Por que tanta desobediência, né? Sabendo o que deveriam fazer e muitas vezes erravam. Aí estavam lá, Deus mandava o maná e aí reclamavam porque já estavam enjoados de comer aquilo. Aí Deus manda carne, comeram carne até sair pelas narinas. Então Deus ele tem o melhor para nós precisamos depender totalmente dele, né? Então nós vamos orar com você, meu irmão Laércio, em nome de Jesus, por essa fé e essa dependência do Senhor. Amém, meu irmão? Vamos lá com você, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Graças te damos e sabemos, Senhor, que o Senhor é o motivo, é a razão e o Senhor é aquele que nos colocou aqui nesta manhã
cada um num lugar, mas num propósito de orar e buscar te ouvir. O Senhor tem para hoje, o que o Senhor quer para nossas vidas, para que tudo glorifique o teu santo nome. E a respeito, ó Pai, dessas crianças, né, no primeiro assunto que o pastor Evandro citou, Senhor Jesus, o Senhor com 12, 13 anos de idade, o Senhor fez muitos mestres da lei, muita gente que conhecia a lei, conhecia muita coisa, ficar admirado com o conhecimento que o Senhor tinha ali com aquela idade. E eu estou falando isso porque a gente sabe, ó Deus, que uma criança, ela tem o dom, ela tem algo do Senhor que só quando a gente está perto, a gente está ali, envolvido com a vida dela, que a gente vê o tanto de potencial que uma criança carrega já dentro de si, até que ela nem ela mesma sabe. E, e a criança, ela tem sim, pai. E é por isso, uma das coisas que eu creio que o diabo vai sempre querer tirar ela dos caminhos do Senhor, vai querer ensinar ela coisas erradas, porque ele sabe, primeiramente porque foi o Senhor que criou elas. E a gente vê como professor, como pais, pessoas ali, a gente sabe que verem na vida de cada um muito potencial dado pelo Senhor já na vida delas. Então, Pai, em nome de Jesus, Deus, ajuda-nos, ó Pai, todo esse processo da nossa vida, através da Tua palavra, e nos render ao Senhor, Pai, como uma criança mesmo, Pai, para te ouvir, aprender e crescer mais, amadurecer mais, Pai, com a Tua palavra. Não podemos ser diferentes, ó Pai, quando a gente quer ensinar uma criança e, e ela não querer e a gente, né, achar ruim. Assim eu penso que o Senhor é com a gente, com todos nós, teus filhos. Quando o Senhor nos ensina, traz o ensino, traz a correção, é para melhorar a nossa conduta, é para mudar muita coisa que a gente precisa dentro de nós. Então, sim, Senhor, sejamos como a criança, para assim a gente começar a ver o reino de Deus do Senhor na nossa vida. E muito obrigado, Pai, pela vida de cada criança e por tudo que elas nos ensinam, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, Laís. Amém, amém. Sábado passado, tem um menininho lá no Sábado Luz, Vitor Hugo, ele é muito interessado nas coisas de Deus. Aí eu estava ministrando sobre oração, falando sobre a oração que Jesus nos ensinou, né? Como é que nós devemos orar e tal. Aí na hora do almoço ele falou assim, ô tio, você falou hoje da oração e tal, eu tenho muita vontade de ter um passarinho. Se eu orar para Jesus, ele me dá um passarinho? Aí eu falei assim, Vitor Hugo, mas você quer um passarinho para ficar na gaiola? Porque tem muito passarinho. Ele falou, eu falei, mas imagina um passarinho preso na gaiola, o passarinho nasceu para viver livre, voando. Faz o seguinte, pede sua mãe para comprar umas sementinhas e tal, você vai colocar umas vasilhinhas assim lá no quintal da sua casa, coloca água, aí os passarinhos vêm e vão acostumar ali, que ali tem uma comidinha, tem água, aí você vai ter um monte de passarinho no seu quintal, os olhinhos dele brilharam, é mesmo, tio? Eu falei, pode fazer, você vai ver que os passarinhos vêm. Então, é lindo, né? Uma criança, assim. Então, assim, ele ouviu aquilo sobre oração, então, quer dizer, ele tem vontade de ter um passarinho. Ô, gente, isso é maravilhoso, trabalhar com criança, assim, a gente aprende cada coisa, a gente vê o coraçãozinho delas, como que elas acreditam verdadeiramente, como eles dependem verdadeiramente, né? E uma das características de uma criança na Bíblia é a receptividade, né? As crianças são abertas a novos ensinamentos. Elas são sempre abertas, elas aprendem mesmo, né? Elas aceitam aquilo e querem saber como é, né? Diferente de muitos adultos, né? Muitos adultos que às vezes, assim, a coisa é nova, mas ele vira, dá de ombro e fala assim: "Ah, eu já sei". Quantos e quantas a gente não encontrou por aí, né? Você está explicando sobre algo e a pessoa fala: "Ah, eu já sei",
né? Até te corta de você continuar explicando o que você está querendo explicar ali, né? Mostrar, né? Então, muitos adultos acham que já sabem tudo, né? Tem essas soberbas, né? E as crianças, não, elas são receptivas à verdade, elas são receptivas aos ensinamentos de Deus, e isso é maravilhoso. Carmelita, vamos orar com você, minha irmã, sobre essa questão de sermos mais receptivos a Deus, receptivos à palavra de Deus, aos ensinamentos, às novidades que Deus tem para o coração da gente. Você pode fazer essa oração, Carmelita? Agora eu não consigo, Evandro. Tá bom. Desculpa. Então, eu quero pedir a Aline do Salviano. Você pode fazer essa oração, Aline? Que tenhamos receptividade, né? Que sejamos abertos aos ensinamentos do Senhor, que sejamos sempre receptivos ao que Deus tem para nós. Aline? Não, né? Denise Bond. Você pode fazer essa oração, Denise? Posso sim, Evandro. Bom dia, Denise. Então vamos lá. Você ouviu direitinho aí, né, Denise? Que sejamos receptivos à voz do Isso, Senhor, é isso, né? isso mesmo. Tá bom, minha irmã. Vamos lá orar com você. Senhor, obrigado, ó Pai, pelo dia. Obrigado, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor tem mostrado, ó Pai Santo, nesse mundo. Muito obrigado ao Senhor pela bondade do Senhor nas nossas vidas e que em tudo a gente vê a glória do Senhor. Te agradeço, ó Pai, porque mais um dia o Senhor nos concede e que o Senhor esteja sempre, ó Pai Santo, mostrando a nós, nos sensibilizando, ó Pai Santo, para que nós entendamos aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Te agradeço, ó Pai Santo, porque as misericórdias do Senhor têm renovado a cada dia nas nossas vidas. Nos sensibiliza mesmo, Senhor, para estar ouvindo, ó Pai Santo, a palavra do Senhor, para que nós entendamos aquilo que a gente lê, ó Pai Santo, na Bíblia, as palavras que o Senhor deixou reservada para nós a cada dia. Muito obrigado, Senhor, porque nós entendemos a importância do Senhor em todos os instantes das nossas vidas. E que nós tenhamos, ó Pai Santo, essa sensibilidade, sempre ligados a Ti a cada instante. Coloca, ó Senhor, aquelas pessoas que precisam do Senhor no nosso caminho, para que nós entendamos, ó Pai Santo, e para que as pessoas vejam em nós aquilo que o Senhor tem colocado. Que nós espelhemos, ó Pai Santo, a figura do Senhor como Cristo. Ó Senhor, nos sensibiliza mesmo para estarmos atentos à Tua palavra, atentos àquilo que o Senhor quer de nós. E que nós não percamos nenhum instante, ó Pai Santo. Que nós não percamos nada, nada, nada do que o Senhor tem reservado para nós nesse dia e em todos os dias das nossas vidas. E fica conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus, amém. É isso mesmo, né? Temos mais algumas características de uma criança na Bíblia, que é a questão da pureza e da simplicidade. Temos que ter um coração puro, temos que ser simples, assim como o Senhor é simples, é puro, né? Jesus, ele viveu aqui na terra 33 anos, praticando bem, amando até os inimigos, né? Ele, na cruz, ele tem um momento, né, que ele fala, que pede a Deus que perdoe os pecados daquele povo, porque eles não sabem o que fazem, né? Lembram disso? Que coração, né? Que amor, né? Que coisa maravilhosa. Nós temos que aprender cada vez mais com Jesus a termos esse coração, coração puro, alma simples, né? Que busca o amor e a alegria, assim. As crianças são assim, né? Elas, elas, elas vivenciam aquilo que você demonstra a elas, né? Então, por isso que a gente tem que ser bem sincero com criança, né? Não podemos, né? Quem é pai, quem é mãe, tem que ser sincero, né?
Nunca minta uma criança, porque é muito ruim, porque quando ela descobre a verdade é uma decepção muito grande, porque ela tem uma alma simples, tem um coração puro, né? Então nós vamos orar pelas crianças, né? Para sermos como as crianças, na pureza e na simplicidade. Então nós vamos fazer essa oração agora. Vou pedir aqui o Genivaldo. Genivaldo, você faz essa oração, meu irmão, em nome de Jesus? Para termos esse Amém. coração puro e simples como Jesus, como as crianças. Amém. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Obrigado por essa reunião agora, Senhor, de estudo da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor traga mais entendimento para todos nós, Senhor. Senhor, e diante de ti quero colocar agora as crianças e nós também, Senhor, os adultos, para que sejamos, Pai, como as crianças, Senhor, que são sinceras, que são puras. E as crianças, Senhor, é a herança do reino do céu, Senhor Deus. E por isso que o Senhor diz que a gente deve ser como as crianças. Senhor Deus, nos ajude a ser a, a nossa mente voltada como a mente de uma criança, Senhor Deus, para que sejamos obedientes, porque quando a gente cresce, a gente quer ser dono de si mesmo, e isso não é certo, Deus. Nós temos que buscar o reino dos céus como a criança, sermos mais sinceros, acreditar mais na palavra de Deus e sermos mais empáticos uns com os outros, assim como a criança é uma com a outra. Elas são bênçãos do Senhor, Pai. Então nos ajude, Pai, para que sejamos como crianças. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, amém, meu irmão. Amém. Amém. Mais uma característica é o desapego, né? A criança, ela é bem desapegada das coisas, né? Se você mostra para ela, se você ensina, ela vai entender, né? Pode até ficar nervosinha ali e tal, mas depois ela entende. Eu me lembro quando meu filho era pequeno e eu passeando com ele, aí nós passamos em frente a uma loja e tinha um carrinho, ele era louco com carrinho, e tinha um carrinho aqueles com pedal, sabe? Aquele carrinho que vem com pedal, grande. E aí ele, o pai, compra esse carrinho. E eu sei que ele era caro na época, ele era quase o preço de um salário mínimo da época. Aí eu falei, filho, papai não pode comprar esse carro. Aí a vendedora vem, não, a gente divide assim, a gente divide assado. Eu falei assim, não, não tem nem como eu comprar, ele nem mora aqui em Uberlândia. Aí vou ter que levar isso para Belo Horizonte. Não, não vou querer não e tal. Aí ele entrou no carrinho, né? Ele entrou no carrinho. E aí eu tentava tirar, ele abria os pezinhos, o carrinho vinha junto, né? Eu levantava e o carrinho. E a mulher, compra, compra. Eu falei, não, não. E ele, pai, compra, compra. Eu falei, filho, filho. Aí parei assim, eu baixei, né? Falei, filho, escuta aqui, papai não pode comprar esse carrinho, tá? O dia que papai puder comprar, papai compra. Então, vamos passear, vamos tomar um lanche e tal. Aí saímos. Aí passando numa banca de camelô, sabe aqueles carrinhos pequenininho? O pessoal faz coleção de fricção, pequenininho. Eu falei, ô papai, esse carrinho aqui pode? O carrinho custava R$ 1. Aí eu falei, pode. Aí, menino, ele ficou feliz demais, aí começou a fazer coleção. Aí eu sempre que eu ia em Belo Horizonte levava mais carrinho, o avô dele dava carrinho, todo mundo dava carrinho. Ele fez uma coleção de carrinhos. Então ele ficou muito feliz. Então a gente tem que ser sincero com a criança também, né? Porque ela entende, mesmo que ela dê uma birrinha aqui e tal, mas ela no final ela vai entender, né? Então o desapego, nós temos que ter esse desapego de saber, eu não posso comprar isso aqui, então beleza, não posso, não vou morrer por causa disso, né? Então, uma hora que eu puder comprar, eu compro. E tem gente que faz dívidas e mais dívidas porque quer ter isso, quer ter aquilo outro, e aí fica até o pescoço e não pode, né, gente? Isso não se deve fazer. E uma pessoa que eu conheço, né, que tem esse desapego e sabe questão financeira é o pastor Alain, né, pastor Alain? O pastor Alain, ele tem essa organização, né? Então, gostaria, pastor Alain, se você puder, fazer essa oração, para que tenhamos esse desapego, né, das coisas, que
só possamos comprar aquilo que a gente pode mesmo, né? Não precisamos ficar fazendo dívidas e mais dívidas para ter algo, né? Então, pastor Alain, vamos orar com você agora? Vamos. Querido Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Criador, Tu és aquele que nos sustenta, Senhor, em todas as coisas, e aprendemos com o Senhor profundamente sobre esse assunto tão importante na nossa vida, que é o não apegar-se, não somente às coisas, mas a partir das pessoas, porque o Senhor nos deu o exemplo máximo, maior. O Senhor liberou seu Filho. Aliás, o Senhor deu seu Filho não somente para viver no nosso meio, mas para morrer por nós. Ó Senhor, que exemplo profundo! Então ensina-me, Senhor, ensina-nos a nos desapegarmos de todas as coisas e nos agarrarmos somente a Ti. Porque com o Senhor prometeu que viriam todas as coisas, se buscássemos o Teu reino. Então, Senhor, ajuda-me, ajuda-nos a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e creremos e receberemos todas as coisas a partir do Teu Filho. Porque o Senhor disse na Tua palavra também que já nos deu o Teu Filho e não nos daria com Ele tudo aquilo que precisarmos ou que precisássemos. Obrigado, Senhor. Ajuda-me nessa estrada e ajuda-nos como igreja também. E assim, pela fé, receberemos tudo de que precisamos. Muito obrigado, Pai. Eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje É o isso, Marcelo está né? aqui comigo, tá aqui tomando café comigo, Marcelo. Ah, sim. Aqui, Benção, né, isso. pastor? Isso Valeu. aí. Uma das características também é o perdão, né? A criança perdoa. Você já viu? A criança briga com a outra e daqui a pouco já está abraçando de novo? E nós, adultos? Brigamos, né? Tem irmão, gente. Tem irmão. Eu conheço 2 irmãos que não se falam há anos por causa de uma briga quando eram adolescentes. Vê, que coisa. Tem pai que não conversa com filho, tem filho que não conversa com a mãe, e por aí vai. Meu Deus do céu, para que isso, né? O perdão é importantíssimo. Deus nos perdoou, Deus nos perdoa, nós somos pecadores, somos falhos, somos errados, fazemos tantas coisas erradas e Deus nos perdoa. Jesus na cruz, como eu falei aqui um pouquinho antes, Jesus na cruz perdoou, porque, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Olha só, gente, que coisa, e a gente quer achar que a gente é melhor, né? Que é a última Coca-Cola do deserto, né? O último biscoito do pacote, e etc, etc. Não, temos que perdoar. Então, perdão implica em ter um coração puro, não guarda rancores ou mágoas, capacidade de perdoar aqueles que ofenderam, né? Assim como Deus perdoa. Deus libera perdão para todos, né? Nós precisamos liberar o peso do passado, não precisamos ficar alimentando o passado, não, coisas ruins que nos aconteceram. Tem gente que fica alimentando aquilo, né? E não consegue viver uma vida tranquila, uma vida de paz, porque fica alimentando uma coisa que não precisava ser alimentada. Então, precisamos deixar o orgulho de lado, né? O status e a ambição humana. Precisamos deixar isso e buscar apenas o reino de Deus. Só o que nos importa é o reino de Deus, porque ninguém vai levar nada dessa terra. Nada, nada, nada. Se fosse assim, o caixão teria gaveta. Então, nós temos que nos despojar de tudo isso e deixar que o Espírito Santo encha nossos corações e que perdoemos, que deixemos o orgulho de lado, essa ambição desenfreada. Nós precisamos de Deus, né? Precisamos perdoar as pessoas que nos ofenderam. Gleiva, minha irmã, você pode fazer essa oração agora?
perdão, sobre termos um coração perdoador, irmã? Você pode fazer essa oração? Gleiva? Não, né? Então, Saulão, estou te vendo aqui. Vamos fazer essa oração com você, meu irmão? Em nome de Jesus. Sim, Evandro. Senhor, obrigado, Senhor, por mais amanhã. Senhor, como somos vaidosos, somos orgulhosos, somos egoístas muitas vezes, Senhor. Como é difícil, Senhor, muitas vezes perdoar. Ah, Senhor, é difícil, muitas vezes é difícil. Porque o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso eu está sempre conosco. Por isso, Senhor, nós te pedimos nessa manhã que o Senhor nos unja, o Senhor, que o Espírito Santo nos ajude a ter uma vida de perdão, uma vida sem mágoa, uma vida sem ressentimento dos irmãos, das pessoas, aquelas que nos ofendem. É muito difícil. Ontem mesmo eu estava pensando, lembrando daquele fiscal, como ele foi mal comigo. Senhor, me ajude a perdoá-lo. Me ajude a passar por cima dessas coisas, no dia a dia, cada um de nós. Nós possamos, nossa vida possa ser uma vida sem ressentimentos. Nossa vida possa ser uma vida simples, conforme já foi orado aqui. E que nós tenhamos cada dia mais, sabemos que estamos mais perto do Senhor e o nosso coração possa ser um coração manso, perdoador. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Amém. amém. Glória a Deus. E vamos agora orar pelos enfermos, né? Ontem eu ouvi um áudio do Isaac, né? Já está melhor, graças a Deus. E hoje o Bonde vai fazer a cirurgia, né? Então vamos orar pelos irmãos, pelas irmãs que estão aí precisando de saúde, né? Então a Kátia pode fazer essa oração, Kátia? Você pode orar? Amém, posso? Então vamos lá, Kátia, vamos orar com você, pelos irmãos enfermos, em nome de Jesus, por todos. Obrigada, Senhor Jesus, por mais um dia, Senhor. Mais um dia, Pai, que a tua misericórdia se renovou sobre nós, Pai. Muito obrigada, Jesus. Nós, ó Pai, nós queremos apresentar ao Senhor nessa manhã, Jesus, todos os enfermos, cada um, Senhor, que está nessa lista, Pai. O Bonde, Jesus, que está entrando para a cirurgia agora. Queremos apresentar cada vida ao Senhor, Pai. Pedir que o Senhor intervenha, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga restauração, que o Senhor guarde a vida do nosso irmão Bonde lá naquele centro cirúrgico, Pai, que o Senhor entre com ele naquele centro cirúrgico, Jesus, guie as mãos daqueles médicos ali, Senhor, nessa cirurgia que é muito melindrosa, mas que o Senhor esteja, Senhor, presente, Pai, com ele ali naquele lugar. Assim, Senhor, os outros irmãos, ó Pai, que estão passando por problemas, ó Pai, de enfermidades físicas, emocionais, nós pedimos ao Senhor, Pai, a tua misericórdia sobre eles, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, Pai, que afofa o leito da nossa enfermidade, que traz, Senhor, paz ao coração aflito. Que o Senhor entre, Senhor, nos hospitais, que o Senhor abra as portas, ó Pai, dos exames, ó Pai, da cirurgia, se for da vontade do Senhor. E assim, Senhor, nós já te rendemos graças, Senhor, porque nós sabemos que quem cuida de nós é o Senhor. Que o Senhor, ó Pai, está no controle de todas as coisas, daqueles, ó Pai, que confiam e temem no Senhor, e nós te louvamos por isso. Te apresentamos tudo e já te rendemos graças, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe a todos, né? Então, vamos aqui, Lucas 18, e do 15 até o 17.
Jesus e as crianças. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. As crianças são naturalmente crédulas, né? Elas creem verdadeiramente, elas têm um coração, né? Você conta uma história, eles acreditam que aquilo é verdade, né? Então a criança, ela tem esse coração, nós precisamos aprender como as crianças. A gente fica adulto e esquece, né, que um dia fomos crianças. Não é assim? A gente se esquece. Então Jesus, ele utiliza a figura da criança para exemplificar as qualidades necessárias para pertencer ao reino dos céus. Então, é a pureza, a fé, né? A humildade, a dependência, a receptividade, a simplicidade, o desapego, o perdão. Então, Jesus disse que em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarás no reino dos céus. Isso é muito sério, né, gente? Então temos que ter esse coração. Se nós cremos em Jesus, se Jesus é o nosso Deus, é o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós temos que ser, ele tem que ser o nosso exemplo de vida, nosso espelho. Onde a gente estiver, onde a gente passar, que a gente deixe o rastro de Jesus, o bom perfume de Cristo, assim diz a palavra. Em resumo, que sejamos como crianças. É um convite para que a gente abandone o orgulho, a soberba, a busca por status, né? Quantas pessoas fazem coisas terríveis por status, por pertencer a um grupo, né? E por achar que aquilo é que vai fazer com que ela seja feliz, e na verdade é um ledo engano. Precisamos adotar a humildade, a fé genuína como a fé de uma criança. É isso que precisamos, é isso que Jesus está falando. E para que nós possamos nos aproximar de Deus, precisamos de tudo isso, ter esse coração quebrantado, ter esse coração com fé, com alegria, com paz, né? Saber perdoar. É isso que Jesus está falando. Então, quando a gente deixa que uma criança chegue até Jesus, a gente está impedindo que essa criança entre no reino. Cuidado quando você deixa de levar a criança à igreja, deixa de ensinar a Bíblia, deixa de contar as histórias bíblicas, que as crianças ficam com os olhinhos vidrados, né? Quando a gente conta uma história, eles ficam maravilhados. Então, vamos ser como crianças? Devemos ser como crianças. Vamos buscar essa simplicidade. Vamos buscar o perdão sempre, a humildade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe seus filhos, seus netos, abençoe a todos nós aqui, em nome de Jesus. Bom dia, gente.